Fala pessoal, vamos continuar nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito da região e hoje vamos falar com São Francisco de Itabapoana. Nosso convidado é o candidato Rodolfo Elias, do Partido Novo, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Rodolfo. Olá pessoal, Arnaldo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, falando sobre as ideias, falando sobre nossa campanha que a gente está tocando em São Francisco de Itabapoana para prefeito. Rodolfo, nós já conversamos numa outra oportunidade de pré-campanha, agora nós vamos passar um pouquinho sobre o plano de governo também, bem rapidamente, até porque nosso papo é bem rápido, e falar sobre política. Eu vou começar com política porque a cidade teve uma sexta-feira 13 atípica, né, com duas pesquisas eleitorais com resultados distintos. O único resultado parecido era o seu, na terceira posição, mas bem distante dos líderes. Qual a sua avaliação em relação a essas pesquisas? Olha, Arnaldo, eu mesmo gravei um vídeo falando sobre essas pesquisas, né, disponibilizei nas minhas redes sociais, que me causou muita estranheza ver duas pesquisas totalmente diferentes, né? E hoje eu estava até ouvindo falar sobre o instituto que fez uma das pesquisas, é um instituto do interior de São Paulo, não tem dados de quem contratou, ficou um negócio meio estranho, entendeu? E essas pesquisas, retratando situações totalmente diferentes, isso não mostra o que está acontecendo na realidade. Eu estou no dia a dia, andando muito na campanha, vou em cada localidade, vou em cada cantinho, e o que eu vejo é totalmente diferente das duas. O que eu vejo é muita gente querendo mudança, muita gente que não quer continuar com os dois grupos políticos que estão há muito tempo no nosso município. Então, provavelmente, se eu botasse uma pesquisa, se eu quisesse botar uma pesquisa que me favorecesse, eu iria botar uma terceira pesquisa com resultado totalmente diferente também, algo que eu não vou fazer. Eu prefiro estar na rua conversando com as pessoas, dialogando e levantando aí, mostrando nossas propostas. Nós estamos gravando numa segunda-feira, acho que até quinta deve sair uma nova pesquisa aí, vamos ver qual vai ser o cenário em São Francisco. Mas vamos para a sua campanha, Rodolfo. Você tem se colocado aí como uma alternativa, né, a esses dois grupos políticos que também disputam a prefeitura de São Francisco de Itabapoana, mas ali naquele período de convenção, todas as convenções no mesmo dia, ficou um clima no ar de quem poderia compor com quem, e você mesmo me falou quando chegou aqui que tem gente que pensa que pode haver ainda algum tipo de composição. Qual a possibilidade hoje de composição do Rodolfo Elias, de recuar essa candidatura e apoiar algum desses nomes? Existe essa possibilidade? Não, a possibilidade é zero. A possibilidade da gente abrir mão da nossa candidatura é zero. Nossa candidatura agora vai até o final. Vamos tocar até o final, assim como nós começamos com uma linha. Nenhum dos candidatos, pré-candidatos até então, apresentaram um alinhamento ideológico com a gente, um pensamento em fazer diferente. Então a gente seguiu e vai seguir até o final, independente dos dois grupos políticos que são antigos no nosso município. Nós somos verdadeiramente a nova via do município. No seu plano de governo, estou passando o seu plano de governo aqui, inclusive dei uma lida antes da gente começar, fala sobre questões de melhorias na área da saúde, revitalizar alguns postos de saúde, UBS, enfim, melhorias implementadas na saúde. O que você propõe para esse setor, para a área da saúde? Então, Arnaldo, na área da saúde hoje, a gente tem algumas deficiências, né? Um agendamento de consulta, agendamento de exames, existe uma fila muito grande para cirurgias e a gente vê a construção de um novo hospital, de um espaço físico de um hospital, está ficando até bonito, mas em compensação os atendimentos ainda estão muito defasados. Tem muita gente esperando um atendimento, marcar uma consulta com um especialista, marcar um determinado exame. Muita gente que fala que não tem condição de fazer, que não dá para esperar. Tem gente esperando mais de 6 meses para marcar um exame. Tem gente esperando há 2 anos para agendar uma cirurgia. Então a gente precisa agilizar isso. Contratar mais profissionais para dar esse atendimento e desafogar isso. Além disso também, a gente sabe que nosso município é o 5º maior extensão territorial do estado. Então, muitas pessoas em localidades distantes hoje não têm, quando adoecem, não tem como, até esperar um dos poucos carros de resgate que tem chegar e buscar ele até levar ao hospital, é um tempo precioso. Então, a gente pretende também disponibilizar ambulâncias, assim como já houve no passado, disponibilizar postos de saúde nos locais mais distantes do município para agilizar esse atendimento. No seu plano também cita na área da educação, vou começar pelos pontos principais, na educação e saúde, a construção de três escolas em tempo integral. O município está passando aí por um concurso público, né? Tá realizando um concurso público, inclusive para profissionais da educação. Caso você seja eleito, os profissionais que temos no município são suficientes para cobrir essa proposta de educação em tempo integral, ou vai ser necessário também concurso, contratações para que esse projeto saia do papel? Não só a construção do prédio, mas também a manutenção do espaço. Sim, sim. As escolas em tempo integral que a gente propõe é uma parte com atividades curriculares normais,
Um turno, né, com atividades curriculares normais e o outro turno com atividades esportivas, culturais e para o pessoal do ensino médio, atividades qualificação profissional, digamos assim. Então, com certeza, para a qualificação profissional, precisarão ser contratados profissionais qualificados naquela área. E na área das atividades culturais e esportivas, já existem muitos profissionais no nosso município, entendeu? Hoje, a gente tem, a maior parte são contratados. Eu não sei o número de contratados, fiz uma pergunta até ao sindicato um dia, eles também não souberam me informar o número de contratados que existe na prefeitura. Alguns vereadores, eu acho que você perguntar, também não sabem, mas a gente acredita que é grande o número de contratados. E vindo o concurso, vai aumentar o número de concursados. Concursados, eu acho que são 1.316 profissionais no município, mas a gente tem o objetivo de aumentar, sim, para dar conta do que a gente precisa fazer. Porque nossa prioridade vai ser valorizar o profissional que trabalha efetivamente. Agora, o Partido Novo, né, indo um pouquinho para a política, depois a gente volta para o plano de governo, o Partido Novo no país inteiro é taxado como um partido que tenta meio que terceirizar o serviço da prefeitura, que seria um partido que vê mais a prefeitura como se fosse uma empresa, com um funcionamento como se fosse uma empresa. Enfim, em relação ao município de São Francisco de Itabapoana, qual é a sua visão? Dá para implementar um olhar assim, um novo realmente, para você ter esse olhar de como se fosse uma empresa que precisa de uma nova gestão de uma forma diferente, ou é mexer no modus operandi atual da questão política? Não. A gente pensa em mexer, sim, atuando nos princípios do Partido Novo, que é um princípio de quem? Valorização de quem trabalha. Quem trabalha vai ser valorizado. Então, a gente precisa otimizar. Busca por resultado. Os profissionais da prefeitura, a gente tem também, se você olhar na parte da administração, a gente tem uma ideia de criar um plano de cargos e salários. Também, além do cargo e salários, uma premiação por mérito. Quem atingiu os méritos ali, os índices, né, de cada área, a pessoa vai ter uma valorização, vai ganhar um bônus ali, um abono, ou seja, você está premiando, fazendo como uma iniciativa privada faz, né? Se você apresenta resultado, você recebe mais. Se você não apresenta, você recebe menos. E assim eu tentar otimizar a máquina pública. Claro, enxugando bastante, tirando. A gente sabe que em alguns setores a máquina está inchada, é muita gente para pouco serviço. Muitas vezes, tem 5 profissionais ou 10 lotados ali, mas somente 2 ou 3 que trabalham efetivamente. Entendeu? Esse que trabalha efetivamente vai ser valorizado, porque quem trabalha na nossa gestão vai ser valorizado, e quem não está a fim de trabalhar, que pega o caminho de casa. Rodolfo, eu recebi esse ano aqui a prefeita Francimara Barbosa Lemos, que nessas pesquisas aí tem uma aprovação alta, uma mais alta do que a outra, mas de maneira geral uma aprovação alta, e eu perguntei a ela sobre o calcanhar de Aquiles do governo dela, o que ela acha que não deu para implementar da forma que ela queria nesses 4 anos de governo, e ela citou a questão do transporte em São Francisco de Itabapoana. Hoje, qual é a sua visão? Vi que no seu plano de governo também fala sobre a questão do transporte, mas eu queria ouvir de você qual é a sua visão em relação ao serviço de transporte, se é que existe um serviço de transporte digno em São Francisco de Itabapoana, sobretudo na questão intermunicipal, embora seja competência do DETRO, mas, enfim, qual é a sua visão sobre o transporte hoje e o que o candidato Rodolfo propõe para o transporte caso seja eleito em São Francisco? Então, o transporte hoje é muito deficiente. A gente não tem uma linha de ônibus operando no nosso município. No transporte dentro do município, né, a gente pensa em organizar. Eu acho que o transporte público em São Francisco precisa de organização e fiscalização. É chamar quem quer realmente trabalhar, fazer as pessoas cumprirem um compromisso com horários, porque a população tem que ter certeza que ela vai sair de casa naquele horário e que em determinado horário ela vai ter uma condução para voltar para casa. Então, a partir daí, as pessoas começam a usar mais o transporte coletivo. Alguns lugares a gente sabe que dá para fazer com ônibus, alguns lugares menores, digamos assim, tamanho médio, a gente talvez fazer uma composição com vans, e alguns lugares pequenos, onde não tem demanda para uma van, fazer com carro pequeno. Eu acho que dá para ter uma integração tudo, a um preço justo e com um aplicativo, usar a tecnologia em nosso favor para gerenciar tudo isso. Agora, tem outra questão que a gente costuma falar também sempre com o político em relação a composições, quando a gente volta para falar de política. As 2 candidaturas que se colocam na disputa junto com você criaram boas alianças. O Novo vem isolado. Isso você acha que, de alguma forma, pode atrapalhar ou até mesmo tira as amarras que muita gente precisa fazer para a composição? Porque é isso, né? Os 2 grupos políticos que disputam comigo a prefeitura, a forma deles fazerem políticas é muito parecida. É aquele monte de gente, aquele pessoal que ou já está no governo e quer continuar,
ou já esteve e quer voltar. E o nosso grupo é formado por pessoas novas, pessoas independentes da máquina pública, é o empresário que não depende de nada, que não ganha R$1, é o trabalhador rural que está cansado também de sofrer com as estradas ruins, sofrer com a falta de remédio no posto de saúde, é a dona de casa que está ali, que viu seu filho sem uma merenda de qualidade nas escolas. Então, enfim, é um grupo de pessoas que está enjoado da velha política e querem fazer uma novidade, querem trazer uma mudança, tem esperança em uma mudança e a gente não poderia, nesse momento, atender às demandas que os políticos antigos queriam, né? Se a gente entrasse fazendo a política da mesma forma que eles, o pessoal nosso, a orgânica do nosso grupo, iria se perder. Então, por isso que a gente optou por manter um grupo totalmente novo. Por falar em grupo político, né, eu tenho amigos lá em São Francisco, inclusive gente que escreve, que me manda material para colaborar com o meu blog. Eu estava lendo um material que eu recebi e até publiquei em relação à questão de nominatas. Quais nominatas vão sair, vão fazer quantas cadeiras. Obviamente que as nominatas mais fortes são as nominatas do governo, isso claro. acontece em toda a cidade, né? Depois vem as composições, como você falou aí, essas mudanças que podem acontecer na política. E na nominata do Novo, eles botaram como uma incógnita. Hoje, qual é a sua visão? O Novo tem cadeira na Câmara na próxima legislatura? Olha, a nossa eleição, tanto de prefeito como de vereadores, é uma caixa de surpresas, né? A gente tem vereadores que estão trabalhando muito, estão andando muito, conversando com muitas pessoas, e o nosso voto, tanto o meu quanto desses vereadores, é um voto silencioso. São pessoas que não fazem muito alvoroço, mas são pessoas que até não gostam de política, então por isso elas não se movimentam muito politicamente, mas elas querem uma mudança. Então, se os vereadores ali fizerem um bom trabalho deles, acredito que há a possibilidade do Novo fazer uma cadeira de vereador sim. Entendeu? A gente incentiva, o Novo dá treinamentos para os candidatos, dar capacitação. Então, cabe a eles buscar o voto, conversar com as pessoas, mostrar a proposta e mostrar que realmente nós somos os novos para fazer diferença na política de São Francisco. Rodolfo, eu acompanho política em algumas cidades e vejo uma particularidade em São Francisco, que é a necessidade de caminhar de porta em porta, bater em cada casa, conversando olho no olho com o eleitor, né? O eleitor espera esse momento do pedido de voto do candidato. A sua candidatura está assim também? Está andando em cada canto do município? A nossa candidatura está exclusivamente assim. Nossa candidatura é olho no olho. A gente não faz aqueles comícios onde a gente bota aquele monte de gente pago para ficar ali balançando bandeira, aquela mesma galera de sempre, que todas as comícios ou todas as reuniões são as mesmas pessoas e da localidade não vai ninguém. A gente prefere ir, como você falou, de casa em casa, batendo de porta em porta, conversando, falando nossa proposta, mostrando aqui a gente veio. Então, nossa campanha está baseada nisso. Se a gente quer fazer um governo diferente, a gente já começa fazendo uma campanha diferente. Em relação à questão específica de São Francisco também, muitas estradas vicinais. O que seu plano de governo prevê em relação à manutenção dessas estradas e até mesmo melhorias, até mesmo para ajudar também a escoar a produção do município? Eu, né, sou oriundo ali de uma zona rural, a localidade de Campo Novo, é uma localidade distante do centro, onde até faz divisa com Campos, e a gente sofreu muito. Desde criança a gente sofre com estrada vicinal. A estrada vicinal não é um problema só do último governo, é um problema que vem se arrastando há muito tempo, pois os governantes sempre, eles só passam a máquina, a patrol, arrasta poeira e joga dentro do buraco, ou seja, ele só tira material da estrada e a estrada fica mais um nível abaixo das propriedades, faz o acúmulo de água e essa água, quando chove ali, fica empoçada, faz aquele pegador que atrapalha todo mundo. A gente tem um plano de manutenção frequente nas estradas, mas a manutenção frequente nas estradas não é só passar na máquina, é usando material de qualidade, que é um saibro, aquele saibro com pedra, aquele material que fica firme para o produtor poder passar. E altear, deixar mais alto do que o nível das propriedades, porque aí depois você vai passando a máquina, patrolando e alisando, mas nunca vai ficar mais fundo do que as propriedades. E é importantíssimo, né? Não só para a produção, mas também para o deslocamento, porque tem muitas localidades ainda que têm estrada de chão. Algumas delas, tem alguns trechos menores, que a gente até fez um compromisso no nosso plano de governo de asfaltar até a rodovia que é asfaltada. As menores a gente sabe que dá para fazer, que são distâncias pequenas, a gente se comprometeu com isso. Porque a gente faz compromisso com o que a gente pode fazer, a gente só trata o que a gente pode cumprir. Rodolfo, falar em estradas vicinais, vou passar para a área urbana também. Não é de hoje que se discute algumas adequações no trânsito de São Francisco. E vi que no seu plano de governo, inclusive, você trata dessas questões. Quais são as principais propostas para a adequação do trânsito na área central? Então, São Francisco de Itabapoana já passou da hora há muito tempo de ter mão única.
A mão única é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. São Francisco é conhecida nos arredores aí como a cidade de uma rua só. A cidade de serrote, vai e volta. Porque não há uma expansão da área central da cidade pelas outras ruas, porque só se conhece a rua principal. Então, isso é até prejudicial para os comerciantes. Um turista, quando ele vai para a praia, na época de verão, ele não consegue nem ter um lugar para parar seu carro nessa avenida principal. É uma zona. Parece o trânsito da Índia. Eu falo muito que só está faltando elefante para ficar igual o trânsito da Índia. Porque vaca, às vezes, tem, né? Só falta o elefante mesmo. É uma desorganização total. Então, isso só se resolve com a mão única. E para fazer essa mão única, tem que fazer o desvio dos caminhões por saídas laterais. A rua da minha casa, por exemplo, é usada para desvio. Não moro numa principal, moro numa paralela ali, e é utilizado para fazer o desvio de caminhões. Só que desviam os caminhões por ali, não preparam a estrada. Então, o caminhão passa, é aquela buracada, é aquela poeirada na casa dos moradores. Então, tem que ser feita também, além do desvio, essas ruas alternativas que estão sendo utilizadas para o desvio, elas têm que ser pavimentadas e ser deixadas em boas condições para o tráfego alternativo às avenidas principais. Vou voltar a falar de política. A gente vai intercalando aqui entre política e plano e projetos de governo. Seu pai foi vereador da cidade. Ele participa de alguma forma da sua campanha? São visões diferentes de cidade? Você se inspira? Tem grupo político que caminhou com ele, caminha com você? Qual é a relação política de vocês? A relação política da gente é muito boa. O meu pai está engajado junto com a gente na campanha. Meu pai tinha desanimado, né, de política. Na última eleição mesmo ele não veio candidato a vereador. Ele foi vereador até 2012. E ele está junto com a gente, porque eu apresentei esse projeto a ele, chamei, vamos junto com a gente fazer essa mudança. Ele, não, Rodolfo, eu não queria mais me meter na política, mas com um projeto desse aí eu me interesso em voltar. Vamos pegar junto, vamos trabalhar, vamos tentar buscar fazer essa mudança que o município precisa. Então ele está junto com a gente, tem muita gente que era da época dele, do grupo político dele, que está também na ativa junto com a gente, buscando voto, fazendo essa campanha, porque são pessoas que acreditam nesse projeto nosso, novo, um projeto inovador para mudar São Francisco e tirar esse município do atraso. Então agora vamos voltar para a proposta, falar de agricultura, Rodolfo. A questão da agricultura, como eu falei no início da nossa conversa, a agricultura é um dos principais vetores de economia do município, se não o principal, né? Hoje, qual é a sua avaliação em relação ao apoio que a prefeitura consegue dar? Passamos por uma exposição agropecuária há pouco tempo. Qual a sua avaliação do que a prefeitura consegue ofertar ao agricultor e o que você propõe de diferente caso chegue à prefeitura de São Francisco? Então, São Francisco da Papuana é conhecido como município do agro, né? Tem lá na entrada da cidade, tem lá a capital do agro. E a gente acha que o produtor precisa de um apoio maior. Hoje a gente está passando por um período de seca severa. Tem muitos produtores perdendo animais. A gente vê isso lá no dia a dia, nas nossas andanças. E a gente entende que o produtor precisa de um apoio. Além das estradas vicinais, que é o básico do básico, que a gente já falou, o produtor precisa de um apoio, precisa de uma orientação, um apoio técnico para aumentar a sua produtividade. O pecuarista que está perdendo seus animais agora, ele precisa de um plano de enfrentamento à seca. O médio produtor, ele precisa de um apoio, seja a prefeitura cedendo máquinas para ele fazer um plantio de uma cana, de um capiaçu, de um napier, alguma coisa desse tipo. E o pequeno produtor que não tem condição de comprar, era muito importante que a prefeitura atenda esse pequeno produtor. De que forma? Fornecendo para ele uma quantidade de ração para ele salvar seus animais nesses meses que são piores aqui, de julho, agosto e setembro. Então, a gente tem um plano de auxílio para o produtor nesse momento da seca, que é muito importante. Mas esse auxílio seria em material ou seria algum aporte financeiro? Tipo... Não, material. A prefeitura, a gente pensa, ou ela comprar esse material, ou ela mesmo... adquirir uma área já com esse material e fazer a doação, como foi feito. Outros municípios fazem isso, né? Eu lembro que na seca que a gente teve em 2022, muitos caminhões de outras cidades iam até São Francisco comprar a cana de produtores de São Francisco para entregar nas outras cidades. Acho que Cardoso fez isso, Itália fez, São Fidélis fez, e São Francisco não fez. Ou seja, o capital do agro, o produtor não tem apoio. Muita gente hoje precisa até de uma reta escavadeira para abrir um tanque, os animais beberem água, um bebedouro dos animais, e hoje eles têm dificuldade de conseguir. Não é um relato ou outro isolado que eu escuto, não. É muita gente que tem dificuldade de conseguir uma máquina, um apoio da prefeitura nesse sentido. Agora, essa questão de política que a gente já conversou um pouquinho, de bater na porta, bater de porta em porta, como você avalia a receptividade? O eleitor está disposto a uma mudança radical que você propõe? Não radicalizar na questão da gestão. Radical que eu falo é porque é uma
diferente, uma candidatura diferente dos grupos políticos que estão na cidade há muito tempo. Ou o eleitor também é aquele que acaba se acostumando um pouco já, sempre foi assim, vamos continuar assim. Não, muita gente quer mudança. É muita gente que não queria nem votar. Não queria nem votar porque são sempre os mesmos, todo ano é a mesma coisa, sai um, entra outro, já está 28 anos assim com 2 grupos no poder, e muita gente estava até desanimada, desacreditada com a política. Então, quando a gente chega, a gente se apresenta e mostra que nós não temos ligação com um nem com o outro, que nosso projeto é um projeto novo, um projeto independente, as pessoas gostam, as pessoas acreditam. Por isso que no começo da nossa entrevista aqui, eu falei que a pesquisa, para mim, todas as 2 que apareceram, são pesquisas que não refletem a realidade do que eu vejo no dia a dia. No dia a dia, nas nossas andanças, a gente vê muita disposição das pessoas em mudar, não querendo um grupo nem o outro. Rodolfo, continuar falando sobre essa questão de política, mas também buscando juntar um pouco com propostas, que é a questão de assistência social. Seu partido, por ser um partido, como eu falei lá no início, que muita gente atribui como um partido empresarial, né, muitos empresários envolvidos, muitas vezes é visto como um partido que rejeita a questão social, de projetos de assistência social. Queria ouvir a sua opinião em relação a essa impressão quanto ao partido, se isso acaba prejudicando de alguma forma, sobretudo no interior, e quais são as propostas da candidatura do Rodolfo Elias, independentemente do Partido Novo, para a área de assistência social em São Francisco. Então, a gente, no Partido Novo, né, uma própria ideologia do partido, a gente dá condição das pessoas trabalharem, dá qualificação para as pessoas trabalharem, para as pessoas não ficarem totalmente dependentes do benefício social. E a gente fala que o melhor programa social que existe é o trabalho. Isso eu ouvi numa reunião do partido e gostei muito dessa frase. Então, a gente quer criar no município condições das pessoas trabalharem e levarem seu sustento para casa dignamente, sem precisar ficar solicitando ajuda de um, ajuda de outro. As ajudas a gente sabe que tem momentos que a pessoa precisa. Então, a gente quer que as ajudas sejam temporárias, as ajudas sejam pontuais, não uma ajuda definitiva. Então, a gente quer criar um município onde as pessoas tenham condições de se desenvolver, de trabalhar, de receber um salário digno, um salário honesto, um salário que consiga sustentar a sua família. Então, a nossa ideia de partido com relação ao trabalho é essa. Claro que a assistência social é fundamental, tem pessoas que estão à margem da sociedade ali, que eles precisam ser inseridos nesse mercado de trabalho. Então, a assistência social vai trabalhar muito nesse sentido, de inserir as pessoas no mercado de trabalho. E em relação à pesca, nós falamos sobre agricultura, que é um vetor importante da economia da cidade, mas a pesca é outro, de Gargaú até Barra de Itabapuana, né? Quais são as principais propostas do Rodolfo Elias para a área? Então, a pesca, inclusive, eu marquei uma reunião com os pescadores em Barra de Itabapuana, que o pescador, nessa época, ele está sofrendo a mesma coisa que o produtor rural está sofrendo. Por quê? Com essa ventania que está tendo, o pescador que pesca no mar, ele não está conseguindo sair para pescar. Então, nós vamos estruturar, vamos analisar uma forma desse pescador ter um auxílio municipal, porque ele faz uma conta prevendo ir para o mar pescar e cai um vento desse, ele não consegue ir, ele vai sobreviver como? Além disso, tem a demanda dos pescadores de uma estação de rádio para ele ter uma melhor comunicação com a sua família ou com outras pessoas. Ontem eu me deparei com um pescador, ontem não, sábado, me deparei com um pescador que estava tendo dificuldade de puxar o seu barco para fazer a manutenção. Ele precisava de um apoio, de uma retroescavadeira para puxar o seu barco. E ele não conseguiu. O poder público não tem um auxílio desse. Poderia ser uma retroescavadeira, que também está fazendo falta lá para o agricultor, ser usada de forma compartilhada para a Secretaria de Pesca, Secretaria de Agricultura, que o da pesca seria rápido, não é nada demorado, chegou ali, puxou o barco para fora fazer manutenção, mas nem isso. Nosso pescador também hoje sofre com a falta de apoio do poder público. De maneira geral, qual é a São Francisco de Itabapuana que, se for prefeito, Rodolfo Elias quer entregar para a população ao término do mandato? Quero entregar uma São Francisco de Itabapuana, onde as pessoas tenham condição de trabalhar, condição de se desenvolver, as pessoas tenham emprego e não precisem ficar dependendo de emprego de prefeitura, não precisem ficar dependente do voto de cabresto, não precisem, que as pessoas tenham liberdade de escolher os seus representantes, escolher os seus governantes. Esse é o meu principal objetivo. E para fazer isso, a gente também, além do que eu falei do apoio ao agricultor, apoio ao pescador, a gente precisa também desenvolver o nosso turismo, que é uma fonte de renda muito importante, que está adormecida no nosso município. A gente tem um potencial turístico enorme, não só turismo de praia, de litoral, turismo, ecoturismo, nós temos o turismo rural, o turismo religioso, tudo isso que pode alavancar o turismo na nossa região e trazer recursos para dentro da cidade. E temos também o nosso projeto de criação de um distrito industrial. A gente vai ficar entre o Porto do Açu, a ponte já está saindo, né? A ponte da integração,
o Porto de Marabá, que uma hora vai virar realidade, a gente está naquele meio desse corredor. A gente tem um projeto de criação de um distrito industrial para instalação de empresas dentro do município e geração de emprego. Me permita te interromper, porque era uma das minhas últimas perguntas aqui já planejada, a questão do distrito industrial. Como você mesmo colocou, entre 2 portos, né? Porto do Açu e São João da Barra e o de Kennedy, que também é uma promessa aí de sair do papel. Enfim, onde seria esse complexo, onde seria esse distrito industrial e de que forma atrair as empresas? Isenção de impostos, com prazo, contrapartida? Qual a sua proposta nesse setor? Então, a localização exata a gente ainda não tem, mas sei que tem que ser nas margens de uma rodovia e num traçado que seja próximo às rodovias de interligação dos 2 portos. Eu sei que está havendo um projeto de uma ferrovia cortando o nosso município também. Então tem que haver uma proximidade também com essa ferrovia. Tem que haver proximidade com uma estação de energia, para que tenha energia de qualidade. A prefeitura vai comprar uma área de terra, a prefeitura vai fazer um loteamento industrial e vai ceder para as empresas para atrair. Ceder o lote por um determinado período de 30 anos, 25 anos e conceder isenção de imposto para essas empresas. Então, a empresa, tendo esses benefícios para se instalar no nosso município, a empresa vem, a prefeitura abre frentes de qualificação da mão de obra local, que é importantíssimo também, para que essas pessoas da região entrem nessas empresas para trabalhar. Então, para isso, a cidade também precisa estar estruturada. Precisa de estrutura, ter uma estação de tratamento de esgoto, a cidade precisa estar estruturada na questão de saúde, a cidade precisa com o transporte público estar funcionando de forma eficiente e tudo mais. Mas e o município só passa a ganhar, então, depois de 30 anos, diretamente, mas botaria uma taxa, olha, você tem aqui a isenção por 30 anos, mas você tem que ter pelo menos X% de mão de obra local. Isso passa também por esse acordo? Sim, sim. E além da criação do programa Jovem Aprendiz também, né, que é um gargalo hoje. Muita gente que... Hoje a maioria das pessoas que querem trabalhar em área industrial, fora de prefeitura, lá, ou não quer trabalhar na lavoura, né, eles querem embarcar. E no embarque é um empecilho grande a questão de experiência. Então, as empresas têm uma contrapartida também de botar pessoas sem experiência ali para dar experiência às pessoas. É uma contrapartida que a gente precisa que as empresas forneçam para a gente. E sobre o imposto, a prefeitura não vai receber, mas hoje também já não recebe, entendeu? Então, não é algo que vai fazer falta, porque hoje já não tem, então você não vai perder. E, além disso, essas empresas elas vão estar gerando empregos ali, né? Então, o emprego que ela está fazendo, o pagamento que ela vai dar aos salários das pessoas, vai movimentar a economia local. Então, a prefeitura vai ter mais recursos de arrecadação de impostos de outras áreas por conta da economia estar aquecida com os empregos, o movimento que essa empresa traz para dentro do município. Rodolfo, nesse período eleitoral, tem deixado esse minutinho final naquela câmera ali para você falar direto com o seu eleitor, é o momento de você pedir o seu voto, do porquê votar em Rodolfo Elias. Olha, eu entrei na política, só aceitei esse desafio porque eu também estava desacreditado. Eu estava sem vontade de votar. Se continuassem somente esses 2 grupos políticos que hoje estão há 28 anos já no nosso município, eu provavelmente não iria votar em ninguém. Mas se eu não votasse em ninguém, ia continuar a mesma coisa, ia ser um dos 2 grupos políticos que ia continuar. Então, por isso que eu entrei. E tem muita gente que pensa assim como eu. Então, eu peço a você, que também quer mudar, você que está enjoado, você que está enojado da política, dê uma oportunidade a uma pessoa diferente. Nós somos a candidatura diferente. O Novo é a candidatura diferente. Vamos fazer a diferença. Eu sozinho não consigo fazer nada. A minha parte, fiz e estou fazendo. Registramos o nosso nome à candidatura, tanto eu como meu vice Cássio Pova, a nominata de vereadores. A gente fez a nossa parte, colocou o nome à disposição, estamos andando diariamente nas ruas, mostrando que há sim possibilidade da gente fazer a diferença. E a gente só consegue fazer a diferença votando. Não adianta a gente querer uma mudança e não votar no que representa a mudança. Então eu peço a você que no dia 6 de outubro, se você quer realmente a mudança, vote no 30. Vote no 30 que você vai estar trazendo a renovação para o nosso município. Se você não votar e continuar sempre os mesmos, depois de 4 anos, durante os 4 anos, a gente só vai poder reclamar novamente. E aí não adianta mais. Então, a hora é agora. A gente precisa do seu voto e do seu apoio para a gente fazer a diferença.
Vamos juntos. Rodolfo, queria mais uma vez agradecer a você pela participação, ter deslocado, vir até aqui a Campos para essa gravação. Eu sei que esse período é bastante corrido. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço também o convite, agradeço o espaço e é sempre um prazer estar aqui conversando, batendo papo com vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nas nossas redes sociais, que a partir de agora o clima é quente, o ritmo acelerado com os candidatos a prefeito da região. Até a próxima.